Olá, meus queridos, eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui de volta para mais uma aulinha de matemática. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 8, tá certo? Então, pega o material de vocês e venham, me acompanhem, tá certo, queridos? Lá na página 76, nós vamos começar com a simplificação de frações. Como o próprio nome diz, simplificação significa simplificar, ou seja, tornar as frações mais simples. E para isso eu trouxe um Investigue do livro de vocês. Leia as questões a seguir e responda ao que se pede. Dada a fração 60/24avos, determine 5 frações equivalentes de forma que os termos, o numerador e o denominador, sejam menores do que os apresentados. Ou seja, ele quer que a gente determine 5 frações equivalentes a essa que é dada, mas que os termos sejam menores. Ou seja, eu não posso achar frações equivalentes em que vai me dar números maiores de que 60 ou maiores que 24, tá certo? Então, lembrando que para achar frações equivalentes, tanto eu posso multiplicar quanto dividir numerador e denominador pelo mesmo número, tá certo? Então, eu tenho que multiplicar ou dividir os dois pelo mesmo número. Só que, como ele quer valores menores, então eu não vou multiplicar, porque se eu multiplicar eu vou encontrar maiores, não é verdade? Então eu vou começar dividindo. Dividindo por 2, 60 dividido por 2 é 30, 24 dividido por 2 dá 12. Por 3 agora, 60 dividido por 3 é 20, 24 dividido por 3, 8. Por 4, 60 dividido por 4, 15, 24 dividido por 4, 6. Aí agora eu pergunto a vocês, eu posso continuar, porque eu fiz por 2, por 3, por 4, posso continuar por 5? Não, porque 60 eu consigo dividir por 5, mas 24 não é divisível por 5. Então, eu tenho que dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Então, agora eu vou dividir por 6, 60 dividido por 6 dá 10, 24 dividido por 6 dá 4. E a nossa última, 60 dividido por 12, que dá 5, e 24 dividido por 12, que dá 2. Então, aqui eu encontrei 5 frações equivalentes com valores menores. Qual é a fração equivalente a 60/24avos com os menores termos possível? Então, dessa daqui, a menor de todas é quem? 5/6. Se vocês observarem, eu não vou conseguir mais reduzir esses 5/6, ou seja, eu não consigo dividir numerador e denominador pelo mesmo número e encontrar valores menores do que ele. Então, quando eu chego numa fração que eu não consigo mais reduzir, eu chamo ela de fração irredutível, certo? Simplificar uma fração é obter uma fração equivalente à fração dada, que foi isso que nós fizemos. Encontramos várias frações equivalentes a 60/24avos, cujos termos sejam primos entre si. Chegamos aqui à forma irredutível da fração 60/24avos e eles são primos entre si. Mas o que seriam números primos entre si? Números primos entre si são aqueles em que o único divisor comum deles agora é o número 1. Não existe outro divisor comum, não existe outro número que eu possa dividir numerador e denominador pelo mesmo número, a não ser o 1, tá certo? Então, aqui, ó, o único número que eu consigo dividir o 5 e o 2 ao mesmo tempo é o 1. Então, eu digo que 5 e 2 são números primos entre si, tá certo? E essa é a fração irredutível de 60/24avos. O MDC de 2 números e a simplificação de fração, lá na página 77. Nós vimos que para simplificar a fração, nós vamos dividindo numerador e denominador pelo mesmo algarismo até chegar na fração irredutível, não é verdade? Mas agora nós vamos aprender a chegar na fração irredutível direto, através do MDC, que o MDC é o quê? É o maior divisor comum. Então, primeiro, eu descubro quem é o maior divisor comum e faço a divisão direta. Para simplificar frações, dividem-se seus termos, quando possível, por o mesmo número natural não nulo, ou seja, o mesmo número que não seja zero, obtendo frações equivalentes à original. Uma maneira mais rápida e prática de simplificar uma fração até que ela se torne irredutível é dividir seus termos pelo MDC deles, ou seja, eu encontro o maior divisor que é comum aos dois e faço a divisão direta.
Então, para isso aqui, ó, para achar o MDC, nós vamos fazer o quê? Fatorar, né? Lembrando que a fatoração é feita através de números primos, né? Nós vamos dividir por números primos. E lembrando, como se trata de MDC, só entra no meu resultado final aqueles números que eu dividi os dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, começando pelo nosso menor número primo aqui, no caso 2, começa dividindo 56 dividido por 2, 28, 72 dividido por 2, 36. Então, esse 2 eu dividi os dois ao mesmo tempo, vou marcar ele aqui para contar no final. 28 e 36 agora eu vou dividir por 2, que dá 14 e 18. Também dividi os dois ao mesmo tempo, vou marcar. Continuam sendo números pares, continuo dividindo por 2. 14 dividido por 2 dá 7, 18 dividido por 2 dá 9. Então, também dividi por 2 os dois números ao mesmo tempo. Aí agora eu tenho 7 e 9. A gente percebe que eles não são pares, então eu não vou poder continuar dividido por 2. Então, o nosso próximo número primo é quem? O 3, né? Então, 7 não dá para dividir por 3, eu vou repetir. E 9 dividido por 3 dá 3, ó. Esse 3 aqui eu só dividi o 9, então ele está fora do meu MDC. Continuo dividido por 3, repito 7. 3 dividido por 3 dá 1. Esse também eu só dividi o 3, então ele também está fora. E agora, vou dividir por 7, porque 7 é primo, só dá para dividir por ele mesmo, ou por 1, né? 7 dividido por 7 dá 1 e repito 1. Então, esse meu 7 também está fora, porque eu só dividi um termo, um algarismo aqui. Então, quais foram os números que eu dividi os dois ao mesmo tempo? Ó, foram esses 3, 2, né? Então, o MDC de 56 e 72 vai ser quem? 2 vezes 2 vezes 2, que é a multiplicação desses números. Que isso aqui é igual a 8. Então, descobri quem é o maior divisor comum de 56 e 72, agora eu vou fazer o quê? Dividir essa minha fração para achar a fração irredutível. Então, 56 e 72 vou dividir pelo mesmo divisor comum, né? Então, 56 dividido por 8 é 7 e 76 dividido por 8 dá 9. Então, 7 nonos é a nossa fração irredutível, tá certo? Então, usando o MDC para simplificar a fração, calculo o MDC dos meus termos da fração, acho o maior divisor comum e já faço a divisão direta, tá certo? Agora vocês vão dar aquela pausa no vídeo e vão fazer as atividades das páginas 77 e 78, tá certo? Respondam primeiro, que vocês sabem que matemática a gente só aprende praticando. Então, respondam, depois vocês voltam aqui comigo que eu vou corrigir. Eu espero que vocês já tenham respondido a atividade e agora vamos para a nossa correção. Escreva a fração correspondente à parte pintada em cada figura a seguir. Então, eu tenho aqui essas duas figuras e ele quer que eu faça a fração que corresponde a essa parte pintada. Então, nessa primeira azul aqui, eu tenho 3 partes pintadas de um total de 4, 3 quartos. E nessa rosinha eu tenho 6 partes pintadas e a figura foi dividida em 8 partes, 6 oitavos, ou 6 de 8, tá certo? O que se pode concluir a respeito dessas frações? O que a gente pode concluir olhando a fração 3 quartos e 6 oitavos? A gente percebe o quê? Que elas são equivalentes, né? Por quê? Porque elas representam a mesma parte pintada. Ó. Essa mesma parte pintada nas duas figuras são do mesmo tamanho, então isso significa que elas são equivalentes. Aí aqui, ó, determina a fração correspondente a cada uma das figuras a seguir. Então, nós vamos ver quais são as frações correspondentes a essa figura. Aqui eu tenho 3 partes pintadas de 4, então, a minha fração, 3 quartos. Nessa segunda, eu tenho 6 partes pintadas de 2, 4, 6, de 8. Então, 6 partes de 8, 6 oitavos. Nessa outra aqui, eu tenho 9 partes de 12. Então, 9 dozeavos. E nessa última aqui eu tenho 12 partes pintadas de um total de 16. Então, 12 16avos. Aí agora nós vamos encontrar as frações equivalentes seguindo essas regrinhas aqui. Na letra A, ele quer uma fração equivalente a 3 quartos, cujo denominador seja 8.
Então, se ele quer o meu denominador 8, como eu já tenho aqui, a gente já percebe que todas essas frações são equivalentes, porque elas representam a mesma parte pintada, e o inteiro, ele é do mesmo tamanho, ou seja, são inteiros iguais. Então, só eu olhar aqui, ó, qual é a fração equivalente que o denominador é 8? 6/8, não é? Sim, mas e se não tivesse as figuras para vocês observarem? Como é que vocês poderiam encontrar uma fração equivalente a 3/4 que o denominador fosse 8? Só eu olhar aqui, ó, o que foi que eu fiz com esse 4 para ele virar 8? 4 vezes 2 é igual a 8, não é verdade? Então, se eu fiz vezes 2 aqui embaixo, eu faço vezes 2 aqui em cima. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, eu cheguei à fração 6/8, sem precisar da imagem, só usando a multiplicação. Nessa outra aqui, ó, 3/4 com o numerador 12. Então, a gente vai olhar qual é a fração que o numerador é 12. 12/16. Numerador 12, então meu denominador vai ser 16. Agora, uma fração equivalente a 3/4 que o denominador é 16. Qual é que tem o denominador 16? Essa própria, né? 12/16. Lembrando que eu posso utilizar a multiplicação também. É aqui, ó, equivalente a 6/8 com o denominador 4. Se eu não tivesse a imagem, o que foi que eu fiz com 8 para ele virar 4? Dividir por 2. Não foi 8 dividido por 2 dá 4, então eu divido por 2 aqui também. 6 dividido por 2 é igual a 3, sem me basear na figura. Aí aqui, ó, 9/12 com o denominador 16. Eu tenho 9/12 com o denominador 16, eu já sei que é 12/16. Mas e se não tivesse a imagem? O que é que eu faço com 12 para ele virar 16? Não tem nem como multiplicar, nem como dividir para ele virar 16. Lembrando que eu só posso multiplicar e dividir para achar frações equivalentes. Não pode dizer assim, professora, só vai fazer mais 4. Não pode usar adição nem subtração, tá certo? Só multiplicação e divisão. Então, como eu não tenho nenhum número que eu multiplico ou divido por 12 que ele dê 16, eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro reduzir essa fração. Vou dividir os 2 por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Cheguei à fração irredutível, que é 3/4. Aí agora eu consigo, do 4, fazer ele virar 16, né? Porque 4 vezes 4 dá 16 e 3 vezes 4 dá 12. Encontrei a fração equivalente, tá certo? Vocês têm que ir usando estratégias para encontrar as frações equivalentes que o problema ele traz para vocês. E aqui, olhem, a terceira questão, eu não tenho imagem, mas eu tenho que encontrar frações equivalentes. Então, eu vou usar a multiplicação ou a divisão. Completa as lacunas a seguir para obter frações equivalentes. O que foi que eu fiz com 4 para ele virar 36? 4 vezes 9, que dá 36. Então, eu tenho que fazer o mesmo com 3. 3 vezes 4, 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9 dá 36, então 3 vezes 9 dá 27. 7 vezes 6 dá 42, então 15 vezes 6 vai dar 90. Aí aqui, ó, o 11 eu fiz o quê? Vezes 3, para ele dar 33. Então, 6 vezes 3 dá 18. E para ele dar 30 aqui, eu fiz o quê com 6? 6 vezes 5, né? Então, 6 vezes 5 dá 30. 11 vezes 5, 55. 3 vezes quanto? Dá 24. 3 vezes 8. Então, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 20 dá 40. Então, 3 vezes 20, 60. Tá certo? Só usando multiplicação. Calcule o MDC dos termos da fração, ó, 264,156 avos, e com base no resultado encontrado, escreva essa fração na forma irredutível. Então, nós vamos reduzir, encontrar a forma irredutível de 264,156 avos usando o MDC. Então, para isso eu vou o quê? Fatorar, né? Achar meu MDC. Lembrando que só considera aqueles que eu divido os dois ao mesmo tempo. Então, começando a dividido por 2, 264 dividido por 2 é 132, 156 dividido por 2 é 78. Marcar ele que eu usei nos dois. Continuo dividindo por 2, 132 dividido por 2 dá 66, 78 dividido por 2 dá 39. Também usei os dois. Aí agora, ó, vou dividir por 2, 66 dividido por 2 dá, mas 39 não dá. Então, vai ficar 33 e repetir o 19. Vou cortar porque esse eu não usei os dois. Aí agora, ó, vou dividir por 3, porque não tenho mais números pares. 33 dividido por 3 dá 11.
39 dividido por 3 dá 13, ó. Usei esse nos dois. Agora, eu tenho dois números primos, né? Então, vou dividir por 11 primeiro, que vai dar 1 e 13. Esse eu corto porque não usei. E agora, divido por 13, que vai dar 1 e 1. Então, esse aqui também eu vou cortar porque eu não usei nos dois. Então, o meu MDC vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 3. Então, MDC de 264 e 156 é 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Achei o maior divisor deles, o que é que eu vou fazer? Pegar a minha fração e dividir pelo maior divisor comum. Então, 264 dividido por 12 e 156 também vou dividir por 12, que vai dar 22/13, tá certo? Então, a minha fração irredutível aqui de 264 e 156 avos é 22/13. Ok? Usando o MDC de forma mais rápida. Aí aqui, ó, simplifique as frações a seguir. Letra A, 48/24. Olha, 48 é maior. Lembra que o traço da fração é a divisão, então posso simplesmente dividir. 48 dividido por 24 dá 2. Na letra B, para você simplificar essas frações, vocês podem ir fazendo pelo MDC, tá certo? Calcula o MDC para saber qual é o maior divisor comum e faz a divisão. Nessa letra B, o maior divisor comum aqui é 11. Então, eu dividi 22 dividido por 11 dá 2 e 121 dividido por 11 dá 11, certo? Nessa daqui, eu comecei devagar, eu fiz devagar. Olha, falta a letra C e D porque está no outro slide. Eu comecei devagar, eu comecei dividindo por 9. 36 dividido por 9 dá 4, 90 dividido por 9 dá 10. Mas a gente vê que eu ainda posso simplificar. Então, dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Tá certo? Tá vendo que aos poucos você também consegue? E essa 135, eu já fui logo dividido por 5. 135 dividido por 5 dá 27. E 100 dividido por 5 dá 20, certo? Aí, continuação da atividade. 4/18. Vou dividir por 2, que deu 2 nonos. Essa letra D, eu dividi logo por 14, que deu 1 sétimo. Na letra G aqui, eu dividi por 7, que deu 5 terços. E na letra H, eu dividi logo por 25, que deu 1 quarto. Certo? Aí a nossa sexta questão. Faça os cálculos e descubra qual das frações a seguir é irredutível. Então, eu quero saber dessas 4 frações, qual é a que não dá mais para reduzir. Então, o que não dá mais para reduzir são aqueles que são números primos entre si. Nessa letra A, se a gente observar, olha, os dois terminam em 5. Então, a gente já sabe, dá para dividir essas frações por 5. Então, ela não está na forma irredutível. Essa letra B é número primo, 47 é número primo. Letra C, 720, 630. Olha, termina em 0, então a gente sabe que ainda dá para dividir por 10. E a letra D, 13, 91 avos, olha. 91 é múltiplo de 13. Então, essa também ainda dá para você simplificar dividindo por 13. Então, a resposta correta é a letra B mesmo, viu? 3, 47 avos, porque o único divisor comum aqui deles dois é o 1. Aí eu fiz esse traço aqui, porque aqui desse lado eu vou colocar a resposta da sétima, né? Porque vocês estão vendo que não deixei espaço. Então, aqui eu vou responder essa sétima questão, olha, vou ter até uma seta aqui para informar. Sendo A e B primos entre si, olha só a dica bacana que ele já deu aqui. Ele diz que A e B eles são primos entre si. Então, se eles são primos entre si, quer dizer que o valor de A e o valor de B, eles só podem ser divisíveis por 1, não é? E 84, 175 avos é igual a A sobre B. Então, olha só, se a gente sabe aqui que A e B são primos entre si, isso significa que essa fração AB aqui, ela é a fração irredutível de 84, 175 avos. Lembra que a fração irredutível é aquela que os números são primos entre si? Então, eu tenho que descobrir quem é a fração irredutível de 84, 175 avos para saber quem é A e quem é B. Porque o numerador dessa fração vai ser A e o denominador vai ser B. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Achar a fração irredutível de 84, 175 avos.
Posso usar o MDC para achar qual é o maior divisor comum e já dividir direto. Usando o MDC, eu descobri que o maior divisor comum deles é o 7. Então, eu vou fazer o quê? Dividir numerador e denominador por 7, que me deu 12/25. Então, a fração irredutível de 84/175 é 12/25. Isso significa que A é o numerador, que é 12, e B é o meu denominador, que é 25. Então, A é igual a B, ou A é igual a 12 e B é igual a 25. Mas só que ele quer aqui, ó, determina o valor de B menos A. Então, eu vou determinar quem é B menos A. B menos A vai ser o quê? 25 menos 12, que é igual a 13. Certo? Resolvido. Agora, nós vamos lá para a página 79 e vamos começar a estudar a comparação de frações. Nós vamos aprender a comparar frações, a saber quem é a fração, qual das duas frações, das três frações é a menor fração, qual é a maior. Elas são iguais? Então, é isso que nós vamos aprender a partir de agora. Ó, que parte é maior, 3/4 ou 1/4 de uma barra de chocolate? Comente. A gente, olhando o desenho, a gente percebe o quê? Que quem é maior? Essa aqui tem 3 partes do que aqui tem só uma. Então, como os denominadores são iguais, olha só, aqui os denominadores da minha fração, elas são iguais. Não são iguais? Então, quando os denominadores são iguais, a gente só precisa olhar o numerador. Quem é maior aqui, o 3 ou 1? O 3, né? 3 partes é maior do que uma. Então, como os denominadores são iguais, significa que o inteiro foi dividido em partes iguais. Logo, 3 partes da mesma barra de chocolate é maior que uma parte. Olha, eu tenho aqui as 2 barras de chocolate, elas são iguais, estão vendo? Só que essa daqui eu dividi em 4 partes e só peguei uma. Essa outra eu dividi em 4 partes, mas peguei 3, ou seja, considerei 3. Então, só iguais, a gente compara o numerador. Quem é maior? 3. Então, 3/4 é maior que 1/4, porque 3 é maior que 1. Já nessa segunda questão, eu tenho aqui, ó, os denominadores são diferentes, mas o numerador, eles são iguais. Que parte é maior, 1/2 ou 1/3 de uma barra de chocolate? Justifique sua resposta. Se eu olhar pela imagem, olha, a mesma barra de chocolate, uma dividida na metade, olha a metade quem é esse pedaço, e outra dividida em 3 partes, pegando uma. Olhando a imagem, eu consigo perceber que a metade é maior do que 1/3. Então, olha, se dividirmos um inteiro em 2 partes iguais e dividirmos outro inteiro de mesmo tamanho em 3 partes iguais, veremos que a parte do inteiro que foi dividida em 2 partes será maior que a do que foi dividida em 3. Então, essa parte aqui que foi dividida em 2 é maior do que a que foi dividida em 3 partes. Então, eu posso concluir que 1/2 é maior que 1/3. Quando os numeradores forem iguais, a gente vai comparar os denominadores. Então, vai ser maior aquele número que for menor. Olha só, pode ver, o 2 é menor que 3, mas na fração, ele significa que o pedaço é maior porque eu dividi em menos partes, entenderam? Então, esse 2, como eu dividi em quantidade de partes menores, então o pedaço vai ser maior do que quando eu dividir em mais. Se eu pegar a melancia e dividir em 2 partes, o meu pedaço maior vai ser maior do que se eu pegar a mesma melancia e dividir em 10 partes. Imagine o tamanho da fatia, a metade da melancia e a fatia que eu dividi em 10 partes. Então, quanto menor o denominador, maior é a fração. Isso quando os numeradores forem iguais, tá certo? Então, quanto menor o denominador, maior é o meu pedaço. Continuando agora. Qual fração é menor? 1/2 ou 2/3? Explique como você pensou. Olha só, se a gente analisar aqui, ó, os numeradores são diferentes. Os denominadores também são diferentes. Então, numerador diferente e denominador diferente, para eu saber quem é maior aí, eu tenho que fazer o quê? Igualar os denominadores. Então, como é que eu posso igualar denominadores? Usando frações equivalentes, né? A equivalência de frações. Olha. Como os denominadores são diferentes, para descobrirmos, basta igualar os denominadores através da equivalência de frações. Então, vou usar frações equivalentes para igualar esses denominadores e depois eu comparo. Com os denominadores iguais, eu olho o numerador para saber
quem é o maior e quem é o menor. Então, aqui, ó, vou fazer o seguinte, vou multiplicar essa primeira fração por 3, ó, vou multiplicar essa fração por 3 e depois eu multiplico essa fração por 2. Então, primeira fração multiplicando por 3 deu 3 sextos, e a segunda fração eu vou multiplicar por 2, que deu 4 sextos. Então, multipliquei invertendo, né, os denominadores. Aí agora eu encontrei, ó, 3 sextos e 4 sextos. Comparando, quem é maior? 4 sextos, né? Com denominadores iguais, 4 é maior que 3. Então, 3 sextos é menor que 4 sextos. Aí a gente pode concluir o quê? Ó? Frações com denominadores iguais, quando os denominadores forem iguais, como é que a gente faz a comparação? Quando duas frações têm denominadores iguais, é maior aquela que tem o maior numerador. Denominadores iguais, a gente olha o maior numerador. Quando as frações têm o numerador de cima, são iguais, né? Quando duas frações têm o mesmo numerador, é maior aquela que tem o menor denominador, porque eu dividi em pedaços maiores, né? Eu dividi em menos vezes, então meus pedaços são maiores. Então, numerador igual, eu vou comparar só o denominador. Então, quanto menor o denominador, maior é o meu pedaço. E quando as frações têm denominadores diferentes, a gente tem que fazer o quê? Quando duas frações têm denominadores diferentes, será necessário reescrevê-las usando o denominador comum para as frações e em seguida compará-las. Ou seja, eu tenho que igualar os denominadores e comparar os numeradores. Ok? Agora eu vou aprender a comparar as frações usando o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, menor múltiplo comum. Página 80, vamos lá? Olha aqui, ó. Ana e Michele chegaram famintas em casa após a aula de robótica. Para repor as energias, encomendaram 2 pizzas de mesmo tamanho. Ana comeu 3/4 e Michele comeu 5/8. Represente nos espaços a seguir a quantidade que Ana e Michele comeram de suas respectivas pizzas. Depois observe os desenhos e responda. Qual das duas comeu uma quantidade maior? Olha só, como Ana comeu 3/4 de pizza, então eu vou dividir essa pizza da Ana apenas em 4 partes. Então, ela comeu 3/4, comeu 3 de 4, né? Então, ó, eu vou pintar 3, ó, dividir em 4, agora eu vou pintar 3 partes dela. Pinta aqui e pinta aqui. Já a Ana comeu 5 de 8. Então, essa pizza ela já está dividida em 8. Eu vou pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem foi que comeu? Qual das duas comeu uma quantidade maior? Se a gente observar, quem comeu mais foi Ana, né? Porque ela comeu, olha, só faltou 2 fatias e aquela deixou 3, já a Michele. Mas para facilitar os cálculos, costuma-se trabalhar com o menor denominador que seja comum às frações que estão sendo comparadas. Para isso, recorre-se ao MMC dos denominadores das frações. Recorde alguns fatos importantes sobre o MMC de números naturais. Então, se eu não tivesse essa imagem, como é que eu poderia saber quem comeu mais, se foi a Ana ou se foi a Michele? Então, a gente vai aprender a fazer essa comparação usando o MMC. Mas antes, vamos recordar alguns fatos importantes. Olha só. Quando se tem 2 ou mais números em que o maior é múltiplo dos demais, então o maior número vai ser o MMC dele. Olha só. O maior número aqui é 48. A gente percebe que 48 é um múltiplo de 12. Porque 12 vezes 4 dá 48. Logo, o MMC de 12 e 48 vai ser o maior deles. E a outra observaçãozinha é, quando 2 números naturais são primos entre si, o MMC é o produto deles, ou seja, a gente faz a multiplicação dele. Observa aqui, ó, 15 e 26, eles são primos entre si, porque o único divisor comum é o número 1. Então, o MMC de 15 e 26 nada mais é do que 15 vezes o 26. 15 vezes 26 dá 390. Então, quando são múltiplos, a gente pega o maior deles. Quando são primos entre si, a gente multiplica os dois. Agora, nós vamos aprender a reduzir as frações ao mesmo denominador, ou seja, igualar frações, igualar denominadores. Página 80 e 81. Reduzir frações ao mesmo denominador significa obter frações equivalentes às frações dadas com denominadores iguais.
Para isso, efetua-se o seguinte procedimento. Primeiro, você vai calcular o MMC dos denominadores das frações dadas. Esse MMC é o mesmo, vai ser o mesmo denominador. Então, achou o MMC das frações, aí você pega os denominadores delas e acha o MMC. Então, o valor do MMC vai ser o mesmo denominador para todas as frações. E o segundo passo, você vai dividir o resultado encontrado pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Então, achou o MMC, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Então, desce dividindo, sobe multiplicando. Desce dividindo, sobe multiplicando. Primeiro divide, depois multiplica. Certo? Vamos para o exemplo. Reduz as frações, olha só, 5/6, 3/4, 1/2 e 7/3 ao mesmo denominador. É preciso obter as frações equivalentes às dadas, de modo que todas tenham o mesmo denominador. Então, eu vou fazer o quê? Achar um denominador comum. Como é que eu faço isso? Calculando o MMC desses denominadores. Então, eu vou achar qual é o denominador comum entre eles através do MMC. Aí fiz aqui o MMC de 2, 3, 4 e 6. Aí dividi por 2, depois por 2, depois por 3. Então, eu descobri que o MMC dele, lembrando que o MMC eu multiplico todos os números encontrados aqui do lado. O MDC só o que dividir os dois ao mesmo tempo. Mas o menor múltiplo comum eu multiplico todos. Então, o MMC vai ser 12 desses daqui. Então, todos eles agora vão ser, todos esses denominadores dessas frações vão virar 12. Então, na primeira fração, ó, que é 5/6, o denominador vai ser 12, aí o que é que eu faço? Divido, depois multiplico. Então, 12 dividido por 6, que dá 2, 2 vezes 5, dá 10. Encontrei meu numerador. Então, achei o mínimo múltiplo comum, substituo, troco 6 pelo 12 e divido. 12 dividido por 6 dá 2, e 2 vezes 5 que dá 10. Na fração de 3/4, olha, troquei por 12, então 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9. De 1/2, 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 1, 6. E na de 7/3, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 7, 28. Primeiro divide, depois multiplica. Então, eu achei, ó. Aí agora eu tenho, ó, todas as frações com o mesmo denominadores, olha. Todas têm o mesmo denominador. São as mesmas frações, só que agora eu encontrei frações equivalentes a ela para deixar o mesmo denominador. Aí agora sim, ó, com o mesmo denominador eu posso comparar. Quem é a maior de todas? 28. Quem é a menor de todas? 6. Então, a maior de todas é a 7/3 e a menor de todas é 1/2. Porque agora eu comparo, né? As frações 5/6, 3/4, 1/2 e 7/3 são respectivamente equivalentes às frações 10 dozeavos, 9 dozeavos, 6 dozeavos, 28 dozeavos. Então, todas com o mesmo denominador eu consigo comparar tranquilo, certo? Agora, vocês vão dar a pausa, responder 81 e 82 e depois volta para a correção, tá certo? Vamos corrigir, espero que vocês tenham respondido. Compare os pares de frações a seguir e determine se o primeiro número de cada par é maior, igual ou menor que o segundo. Então, eu vou comparar essas frações e vou descobrir se elas são maiores, menores ou iguais, tá certo? Aqui, ó, lembra, denominadores diferentes eu tenho que igualar. Como eles são primos entre si, eu só preciso fazer o quê? Multiplicar. Então, o denominador aqui vai ser 6 vezes 5, 30. Então, o que é que eu faço? Ó, 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 4, 20. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Quando eu igualo os denominadores e encontro o meu numerador, aí agora eu comparo. Quem é maior aqui? Ó? O 20 é maior do que o 18. Então, 4/6 vai ser maior que 3/5, porque 20/30 é a fração equivalente de 4/6. E 18/30 é a fração equivalente a 3/5, certo? Então, logo, 4/6 é maior que 3/5. Na letra B, antes de resolver, eu tenho aqui ó, um númerozinho misto. Então, eu vou resolver esse número misto. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Repito o denominador. Então, isso aqui é igual a 9/4. 9/4 e essa outra é 9/4. Então,
9 quartos vai ser o quê? Igual. Então, 2 inteiros e 1 quarto é igual a 9 quartos. Porque a gente, transformando esse número misto aqui, a gente descobriu que ele vale 9 quartos. Letra C, ó. Números primos entre si. Então, o meu denominador é 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3, 9. Comparando, 10 é maior que 9. Então, 2/3 é maior que 3/5. Aí aqui, ó, 3 e 9, eles são múltiplos, porque 9 é múltiplo de 3. Então, logo, o meu MMC aqui vai ser 9. Aí, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Então, comparando aqui, 4 nonos é maior. Logo, 1/3 é menor que 4 nonos. Números primos entre si, eu tenho que multiplicar. Então, 10 vezes 11 dá 110. 110 dividido por 10 vezes 9 dá 99. 110 dividido por 11 vezes 10 dá 100. Então, 100 é maior do que 99, logo, 10 onzeavos é maior que 9 décimos, ou 9 décimos é menor que 10 onzeavos. Resolvendo aqui esse número primo, 5 vezes 3, 15, mais 4, 19. 19 quintos e 6 sétimos. Então, 5 e 7 são primos entre si. O denominador aqui vai ser 35. 5 vezes 3, 15, e aqui vai ser 19. 19 quintos, 6 sétimos. Então, faça a multiplicação da 35. 35 dividido por 5 vezes 19 dá 133. 35 dividido por 7 vezes 6 dá 30. Então, comparando, 133 é maior que 30, logo 3 inteiros e 4 quintos é maior que 6 sétimos. Ok? Continuando aqui, ó. Diana tem uma caixa de doces para dividir entre seus filhos. Carla, João, Cláudia e Júnior. Se Carla receber 1/8, João 2/6, Cláudia 2/7 e Júnior 1/4, quem receberá mais doces? Como nós temos aqui várias frações com denominadores diferentes, vamos igualar esses denominadores através de quê? MMC, né? MMC de 8, 6, 7 e 4. Então, começa dividido por 2, que vai dar 4, 3, 7 e 2. Por 2 vai dar 2, 3, 7 e 1. Continuo por 2, que vai dar 1, 3, 7 e 1. Aí agora não dá por 2. Por 3, que vai dar 1, 1, 7 e 1. E por 7, que vai dar 1, 1, 1. E para eu achar o MMC, eu multiplico todo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, que dá 168. Então, agora eu sei que o denominador comum de todos esses aqui vai ser 168. Então, 168 dividido por 8 dá 21. 21 vezes 1, 21. 168 dividido por 6 dá 28. 28 vezes 2, 56. 168 dividido por 7 dá 24. 24 vezes 2, 48. E 168 dividido por 4 dá 42, vezes 1, 42. Agora eu já sei que 21 168 avos é a fração equivalente a essa, 2/6 é essa, 2/7 é essa e 1/4 é essa outra aqui. Eu coloquei na mesma ordem. Aí quem receberá mais doces é o que tem o maior numerador, né? Então, 56,168 avos é a fração equivalente a quem? A João, né? Então, João é o filho que receberá mais doce. Terceira questão. Veja o seguinte anúncio e responda. Qual é a fração de polegada que corresponde ao tubo de plástico mais fino? Ele quer saber quem é o mais fino. Olha aqui as frações que eu tenho. 3/16, 1/4, 3/8 e 1/2. Se vocês observarem, todos esses aqui são múltiplos. Eles são múltiplos, olha. 8 é múltiplo de 2, 4 é múltiplo de 2, 16 é múltiplo de 4, é múltiplo de 8, é múltiplo de 2. Então, se todos eles são múltiplos entre si, então eu vou pegar o maior deles para ser o meu MMC. E lembra, eu tenho que igualar os denominadores, achar frações equivalentes com denominadores iguais para poder eu saber quem é a menor de todas, tá certo? Então, eu já sei que o meu MMC vai ser 16, porque eles são múltiplos. Então, eu pego o maior deles. Fazendo o meu MMC, eu tenho 16 dividido por 16 dá 1. 1 vezes 3 dá 13. Vou colocar na mesma sequência para vocês visualizarem melhor.
16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 1, 4. 16 dividido por 8, 2. 2 vezes 3, 6. E 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 1, 8. Qual é o tubo mais fino? O que tem o menor numerador. Então, o mais fino vai ser esse aqui. 3 16avos, que é a fração equivalente de 3 16avos, né? Que massa! Dando continuidade, reduz as frações ao mesmo denominador. Então, para eu reduzir, eu tenho que igualar os denominadores. Eu tenho aqui, ó, fazendo o MMC de 2, 3 e 8, eu vou encontrar 24. Aí, 24 dividido por 2 dá 12, 12 vezes 1, 12. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 2, 16. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 5, 15. Aí, aqui, ó, eles são múltiplos entre si, né? 30 são múltiplos, então eu pego o maior. O maior aqui é 30. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 5, 25. 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 4, 8. 30 dividido por 31, 1 vezes 7, 7. Continuando aqui, a letra B, ó, eu tenho 3, 6 e 4. Então, o MMC deles vai ser 12. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Então, frações equivalentes à da letra B. E a da letra D, eu tenho um número inteiro aqui, 3 sétimos, 2 21 e 4 terços, né? Lembrando que quando a fração não tem denominador, é a mesma coisa que C1. Então, eu vou achar o MMC de 7, 21 e 3, mas se vocês observarem, eles são múltiplos. Se eles são múltiplos, eu pego o maior, que é 21. Então, 21 dividido por 1 dá 21. 21 vezes 4, 84. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 3, 9. 21 dividido por 21 dá 1. 1 vezes 2, 2. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 4, 28. Certo? Quinta questão, considera as seguintes frações e faça o que se pede. Eu tenho aqui essas 8 frações. Indique quais são as frações que representam números menores do que o inteiro. Então, menor do que o inteiro são aquelas que o numerador é menor que o denominador. Então, 2 quintos é, 1 oitavo é, essa não. 2 nonos, 4 nonos, essa não e essa não. Então, 2 quintos, 1 oitavo, 2 nonos e 4 nonos. Olha, todas essas, os numeradores são menores que os denominadores. Indique as frações que representam um inteiro, o número 1. Então, para representar o número 1, tem que ser numerador e denominador iguais, não é? Então, aqui eu tenho 6 sextos e 2 meios. E as frações que representam números maiores do que 1 são aquelas frações impróprias, em que o numerador é maior que o denominador. Então, eu tenho 5, que é maior que 2, e 7 sextos, porque o 7 é maior que o 6. Ok? E agora, atividadezinha para casa, para a gente corrigir logo mais no Meet, no nosso encontro no Meet, vocês vão fazer da 83 até 85. Lembrando que o mergulhando fundo você faz se você tiver curiosidade, tá certo? Então, da 83 até 85, faça o que a gente corrigirá no Meet. E por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Beijos!